Começa agora o programa Paiaiá na Conectados. Programa Paiaiá. Do sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil. Programa Paiaiá. Apresentação: Carlos Silvio. Olá, ouvintes conectados. Programa Paiaiá na Conectados, hoje especial. Se você quiser acompanhar também todas as nossas entrevistas, você acesse o nosso site www.paiaianaconectados.com.br. Lá você encontra as entrevistas, encontra os nossos colunistas, encontra também os nossos quadros e muito mais. Para acompanhar a programação da Rádio Conectados, você acessa www.radioconectados.com.br ou então baixa o nosso aplicativo Rádio Conectados FUNSAI, a melhor e mais completa rádio web do Brasil. O programa Paiaiá na Conectados hoje está em Olindina, cidade aqui com a população aproximada de 15, 16 mil habitantes, a cerca de 220 quilômetros de Salvador. Aqui mora uma figura especial, um dos grandes nomes da literatura brasileira, por que não? Vive aqui, nessa pequena cidade, junto com seus livros, um cidadão baiano, José Erenilson da Silva. Ele me recebe aqui, a quem eu agradeço com o maior prazer. Obrigado por me receber aqui, José Erenilson. Carlos Silva, para mim é um prazer você estar presente aqui. Eu já conheço o seu trabalho lá através de um apresentador lá, um participante, que é Darlan Cruz, Zurk. Zurk, grande Darlan Zurk. Na verdade é Darlan Cruz, mas é Zurk, é o contrário. Ficou mais legal, inclusive. Ficou, exatamente. Então é isso, você me falou antes, nos preâmbulos, para que eu comentasse sobre a minha entrevista sobre o Jô Soares, quando eu estive no programa do Jô Soares. E eu... Como é que você chega lá no Jô Soares? Quem te descobre aqui? Na época, o único meio era o telefone comum e o fax, já tinha um fax. E aí eu mandei umas cartas e tudo, também tinha por carta. Nunca recebi resposta. Um dia eu mandei um texto fácil pelo fax, um texto pequeno, enderecei a produção do programa. Agradeço a Anne Porlan, que era uma dos componentes lá do programa, e chamei ela de Miss. É mesmo? Anne Porlan. Aí, no meu texto, eu disse: diga a Jô que ele gosta tanto de literatura que ele digne-se de me convidar para o programa dele, porque eu estou fazendo literatura aqui no Agreste, e eu vendo livro de porta em porta, várias cidades aqui já tenho mais de 10 mil exemplares vendidos na região. Então, ele que se digne de me convidar para ir ao programa dele. E mandei o texto, e depois de várias tentativas... Isso foi em que ano? 1997. 97. Uns 15, 20 dias depois, 2h30 da tarde, o telefone tocou, tinha um telefone a bateria, e a empregada que estava aqui disse: olha, estão querendo falar com o senhor, parece que é do Viva, aquele quadro do Silvio Santos que tinha Topa Tudo por Dinheiro. Eu acho que é do Topa Tudo por Dinheiro. A mulher, diga, você já ficou meio esperançoso, vou ficar rico. Aí quando eu atendi, era da produção do jogo, que eu deveria participar de umas entrevistas via telefone com 3 jornalistas do programa, da produção, para saber se eu passaria para ir no programa. No programa. Aí eu fiz a primeira entrevista, já me disseram logo: não precisa fazer mais. É mesmo? Mas fique no telefone, fique perto de 5h30 da tarde, nós voltamos a confirmar com você tudo. Isso eu fui caminhar com a cabeça a mil, né? Porra, eu vou pro Jô Soares. E aí
Quando foi no final da tarde, eles reataram o contato. Senhora, pode vir, as passagens estão prontas e tudo. Como eu não viajo de avião, eu não vou. Você não viaja de avião? Nunca viajei. E dificilmente, só se eu for levar um jegue dentro do avião, que eu... cheio de rapadura. Montado no jegue. E aí, eu acabei por fechamos o contato. Eu fui de ônibus, mas fui lá, foi muito bem. A minha entrevista foi reapresentada entre as 10 melhores do ano. Olha, o senhor tem essa entrevista em arquivo? Eu devo ter aqui. Porque tem muita gente que... Devo ter em CD. CD, né? Então... Não sei se eu tenho aqui ela, mas... Porque na época era fita, aquelas fitas... Fita VHS. VHS. Mas eu acho que eu tenho aí. Seria importante, né, uma republicação assim dessa revista. Hoje, por exemplo, com as redes sociais aí em evidência, muita gente acho que precisa conhecer o trabalho aqui do senhor. Aquilo, olha, dou sempre muito valor ao novo, ao que eu estou escrevendo contemporaneamente. No caso, eu estou com um livro novo chamado Uma Escada para o Céu. Que deve sair quando? Não sei exatamente. Eu tive alguns problemas emocionais de acordo com o falecimento da minha sogra, né? Sim. Abalou um pouco e eu acabei destrilhando um pouco do livro. Mas vou retomar, já estou fazendo aqui umas mentalizações para voltar ao livro, que são contos do Agreste. Uma Escada para o Céu é porque quando a minha mãe, tinha 11 irmãos, eu era comigo 12, quando a gente ia tomar banho, todo mundo, era para proteger o sabonete, o próximo filho dizia: não passem o sabão na sola dos pés, senão quando vocês morrerem, vão escorregar da escada que sobe para o céu. tinha isso? Era mesmo? E eu me lembrando dessa coisa, daí um título bom para um livro. Às vezes a pessoa vai esperar um livro religioso e tudo, vai achar contos de coisas que ninguém nem faz ideia, que alguém falou um dia. Inclusive com o vocabulário da época, no Nordeste, quando eu era menino, no Agreste, aliás. Nós estamos aqui no Agreste. Exatamente. No Agreste da Bahia. Então é isso. Agora me diz uma coisa, você nasceu em Nova Açores? Nasci em Nova Açores. Como chegou assim a literatura até você? Como é que é o início disso tudo aí? Essa ligação, esse vínculo, você lia muito quando criança? Você tinha incentivos assim para ler? De onde partiu isso? Bom, eu, rapazote, comecei a ler Juscelino do Rego. Sim. Li a obra dele, que era muito boa, que era uma obra rural, né? Menino de Engenho, e outro, Fogo Morto, e outros. Depois eu passei para Graciliano Ramos. Sim. Algumas coisas. Tinha a Biblioteca do Senhor, fornecia alguns livros desses, mas também um irmão meu, que já falecido, Esmeraldo, quem conseguia para mim. Daí eu fui para Jorge Amado. Jorge Amado. Algumas coisas também, mas li muito gibi. Muitos gibis, muito livrinho de bolso e tal, do faroeste americano. Naquela época, os filmes de cowboy que chegavam na Natuba, que é Nova Açores, sim, eram os que a gente mais gostava. Depois entraram os livrinhos de bolso, que era um universo escrito por brasileiros com nomes americanos e jogava pra gente. Então, de qualquer forma, eu aproveitei bem isso. Bem esse tempo. Depois que eu fiquei adulto, a fase de adulto já muda da adolescência, né? Forma de pensamento. Forma de pensamentos e tudo. E tive uma depressão forte, já com 33 anos de idade. E aí eu estava lendo um livro chamado Ainda Resta uma Esperança, que é de um escritor austríaco, que eu não lembro o nome agora. Eu tinha uma roça em Nova Açores, onde eu passava grande parte do tempo lá. E um dia eu comecei a arranhar
Eu sempre carrego o caderno dentro do carro. Sim. Comecei a fazer minha comida debaixo de um umbuzeiro e comecei a escrever ali quase sem sentir. Rabiscar Com a caneta no caderno. E me despertou, eu posso escrever um livro. E aí eu comecei a escrever, sempre lá, enchia os cadernos, trazia, passava para a máquina da datilografia, que não tinha computador. E a coisa foi tomando vulto e foi aumentando, e eu acabei escrevendo um livro de 220 páginas. 220 páginas? Chamado A Busca. Certo? Esse é o primeiro? É o primeiro. Em que ano isso? 1986 para 87. Ele foi publicado por qual editora? A editora própria minha, que naquele tempo eu não sabia nem como chegar numa editora. E eu acabei vendendo uma partilha de galo para pagar 2.000 exemplares numa gráfica em Alagoinhas. De galo, é? De gado. Gado, bom de gado. De vacas. E acabei fazendo meu primeiro livro. Logo, em 3 meses eu escrevi esse livro. Depois eu passei para o livro Natubadas. Eu li um livro de um escritor de Olindina, já falecido, mas que só morou aqui quando era adolescente, morava em Salvador, Carlito Borges, A Agreste Imprevisível. E eu gostei de algumas coisas, eu digo, eu posso fazer uma coisa igual ou semelhante, ou coisa, e aí eu escrevi Natubadas em 17 dias. 17 dias. Eu fiz o esqueleto do livro. Um esboço ali. Já um esboço quase pronto. Cheguei ao fim do livro, fui fazer os enxertos. A concepção do livro, que eu considero, foram 17 dias. Eu escrevia compulsivamente. Sim. Já na máquina da datilografia, já direto na máquina. Eu levava no carro quando ia para a roça, e ia para cá, ia para lá, compulsivamente. Era um livro que eu ri muito, escrevendo, porque eu estava tratando com pessoas que eu conheci na minha adolescência, na minha infância e tudo. Né? Não houve calúnia contra ninguém, não houve nada. Apenas brincadeiras assim do nosso estilo aqui. Sim. De um tempo, de uma época. Sem malícia. Sim. Era um livro lúdico, Natubadas. Agora me diz quantos livros já escritos? 9. 9 livros. Escritos e publicados. Natubadas é o que? É o livro que mais tem a ver com Nova Soure? É o livro que é a alma de Nova Soure, né? Inclusive tem um irmão meu, Antônio Guilherme, mora em Recife, está querendo reeditar. Seria uma boa, né? Está querendo reeditar. Está chegando aí daqui uns dias para a gente tratar disso. E esgotou rápido. Eu já tive esse livro em sebo eletrônico e não sei o que lá, vendido por uma fortuna. E muita gente me cobra, cadê Natubadas, reedita Natubadas e tal. Então provavelmente esse ano deve sair uma reedição aí desse sem livro. Pressa, sem nada, Sim. sem gana para vender, porque eu não estou vendendo mais livros e tudo mais. E, em suma, é o retrato da nossa, um flash da década dos anos 1909. Década de 90 aí? De 1900. 1900. Do século passado, né? Concluído em 1990, mais ou menos. Não, o livro vai até a faixa de 1965. 65. Por aí. Agora, Zé Lenilson, você reside aqui em Olindina, a cidade a 20 quilômetros de Nova Soure. Qual é a tua relação hoje com a cidade de Nova Soure? A minha relação com Nova Soure é um pouco polêmica, porque muita gente acha que eu, por não ir muito em Nova Soure, me escuso de ir lá. Não é verdade. O problema é o seguinte: santo de casa nunca fez milagre. Nunca fez milagre. O próprio Cristo, quando vinha para as festas de Nazaré, ele não entrava, ele ficava a quilômetros da cidade. Mas os séculos que acompanhavam os apóstolos, os admiradores e faziam parte da comitiva dele, perguntaram a ele, na Bíblia, por que não entra nas cidades? Porque todo profeta e todo poeta em sua terra será maldito. Isso pode ser, às vezes, exceções. Mas o senhor sempre achou que eu só ia lá quando queria vender livro.
Mas isso foi Nova Soro ou algumas pessoas? Bom, pelo menos com algumas pessoas com quem eu tive contato, deixaram transparecer isso e, por exemplo, lançamentos que eu promovi lá, promovi 2 lançamentos de livro em Nova Soro. O primeiro foi muito bom, foi o livro Natubadas que eu lancei lá, no estádio. Foi muito bom, levei um conjunto, levei uns amigos e tal, e fizemos uma festa, teve muita gente do Soro. Dançamos e brincamos até altas horas. Mas depois eu fiz um outro lançamento e foram pouquíssimas pessoas. Outras coisas também, o que incomoda muito é você ver um amigo de infância, uma coisa, criticar seus livros sem muita base literária, nem nada, e vai aqui e vem dizendo outras coisinhas e tal, e acaba você se afastando, porque o ser humano procura se defender, principalmente as pessoas os artistas. Então, eu tomei uma decisão de não me mostrar muito que eu sou, porque me magoa muitas vezes as pessoas vêm com algumas conversas bestas, sabe, de criticar, disso e daquilo, e eu acabo me reclusando, fico recluso. Sim. Só vou quando tem necessidade, normalmente na casa da minha mãe, já falecida, e na casa do irmão meu, e etc. E tal. Então, isso aí é com todos. Agora, uma reedição do livro Natubadas, uma decisão sua de colocar ele novamente à luz dos olhos de todos, não seria de certa forma um recomeço dessa relação, colocar um pouco dessa pedra em cima e mostrar de novo, novamente para Nova Soro, eu estou aqui, eu tenho algo a dizer? Certo, tudo bem. Essa é uma visão sua, a minha difere um pouco disso. Eu vou fazer um livro, eu vou reeditá-lo para atender muitos pedidos de Nova Soro, mas também de outros. Sinta-se pedido por mim também. Certo? E eu não tenho nada contra o Soro, rapaz, nem contra ninguém lá, a não ser as pessoas que me ofenderam muito, que aí é difícil perdoar. Você depois dos 60 não liga muito o que pensem de você, certo? Mas as mágoas ficam. Tira o prego, apregado na tábua, mas o buraco fica lá. Então é isso. Nós estamos batendo um papo aqui com o escritor José Erenilson da Silva, ele que vive aqui na cidade de Olindina, Bahia, cidadão novassoriense ou novassorense, como queiram. A gente vai fazer uma pequena pausa, a gente volta em seguida com esse escritor. Segura aí que é rapidinho. Voltamos já com mais. O programa Paiaiá é só na Rádio Conectados. Plantei um sítio no sertão de Piritiba, 2 pés de Guataíba, caju, mangue, cajá. Peguei na enxada como pega um catingueiro, fiz acero, botei fogo, vá ver como é que tá. Tem abacate, genipapo e bananeira, milho verde, macaxeira, como diz no Ceará. Cebola, coentro, andu, feijão de corda, 20 porco na engorda, até o gado no curral. Com muita raça fiz tudo aqui sozinho, nenhum pé de passarinho veio à terra semear. Agora veja, compadre, a safadeza começou a marvadeza, todo bicho vem pra cá, não planto capim-guiné pra goiabana raba. Eu tô virado no diabo, eu tô retado com você. Tá vendo tudo e fica aí parado com cara de viado que viu caxiguelê. Sussuarana só fez perversidade, Pardal foi pra cidade, Piruá minha saqué, qué, qué. Dona Raposa só vive na maldade, me faça caridade, se vire dê no pé. Sagui trepado no pé da goiabeira, sariguei na macaxeira, tem
até tamanduá. Minhas galinhas já não fica mais parada e o galo de madrugada tem medo de cantar. Não planto capim-guiné pra goiabana raba. Eu tô virado no diabo, eu tô retado com você. Tá vendo tudo e fica aí parado com cara de viado que viu caxinguele. Não planto capim-guiné pra goiabana raba. Eu tô virado no diabo, eu tô retado com você. Tá vendo tudo e fica aí parado com cara de viado que viu caxinguele. Não planto capim-guiné pra goiabana raba. Eu tô virado no diabo, eu tô retado com você. Tá vendo tudo e fica aí parado com cara de viado, homem, e viu caxinguele. Arruma é? Quando hoje ele chega, meu noivo. Gente, é Piritiba, a saudade retada. Está de volta! O programa Paiaiá é só na Rádio Conectados. Sim, voltamos, programa Paiaiá na Conectados, hoje batendo um papo aqui com o escritor José Erenilson. Não se esqueça de acessar o nosso novo site, o site do programa Paiaiá na Conectados, que é muito simples, paiaianaconectados.com.br. Para ouvir e acompanhar a Rádio Conectados, a melhor e mais completa rádio web do Brasil, você acessa www.radioconectados.com.br ou então baixa o nosso aplicativo Rádio Conectados FUNSAI. Se você não tem, aproveite aí que ele é disponível para Android e iOS. Programa Paiaiá na Conectados, ao vivo, todos os sábados, das 12 às 13 horas, com reprise domingo às 19 horas. Hoje, especialmente gravado aqui na cidade de Olinda, Bahia, com o escritor José Erenilson. Ele que já tem 9 livros escritos e publicados, está trabalhando com outros, já esteve também no Jô Soares, que qualquer pessoa é uma honra comparecer num programa, com um entrevistador top como o Jô Soares sempre foi. A gente está batendo um papo aqui, falando um pouco da sua carreira, da sua obra e também da sua relação com sua cidade natal, Nova Açores. Zé Erenilson, voltando aqui, nós estamos aqui próximo do Paiaiá, onde hoje situa-se a maior biblioteca comunitária do mundo, criada por Geraldo Prado. Na tua opinião, um escritor hoje já conceituado aí no mercado literário, qual é a importância da biblioteca? Como que você vê, o que ela pode trazer de incentivos às escolas, novos leitores? Qual é a tua visão sobre isso? A Biblioteca do Paiaiá, eu concorri, antes da implantação da biblioteca, Geraldo Prado frequentava a minha casa aqui. Quando ele vinha tomar cachaça comigo aqui. Ele gostava de beber umas? Socialmente, sim. Sim, claro. Eu fabricava uns vinhos de caju artesanais e ele gostava muito. E a gente sempre tratava de alguns assuntos da região, e etc e tal. Na semana da implementação da biblioteca, eu recebi uma equipe dele aqui em minha casa para tratar do marketing, estender faixas aqui na rua, etc e tal. O que Geraldo Prado fez com essa biblioteca foi trazer uma luz, né, um porto para a região, um porto literário para a região tão carente disso, né? Sim. O desenrolar disso daqui para frente é que a gente não sabe ainda se vai ficar obtusa ou se vai haver uma frequência dos estudantes. Aí cabe a movimentação das escolas aproveitarem com certeza. A riqueza que está lá. As escolas não só de Nova Açores, mas da região toda.
Né? Então é muito importante o que ele fez. E parabéns a Geraldo. Com certeza. E como é que você vê hoje? Você está nas redes sociais? Rapaz, tem um pouco de aversão As redes sociais. às redes sociais. É porque eu sou de outro tempo. Sim. Muito tempo. Mas não que sei- não se comprava com cheque, se comprava com dinheiro. Que Que o, a conversa que o- era olho não, no que o olho, fio do tá? bigode valia mais do que um cartão de exato. crédito, né? Então as redes sociais são traiçoeiras também. Sim. Um boato, uma coisa pode acabar com a reputação de alguém daqui que as pessoas venham perceber que já fez que aquilo não é verdade e o mal já está enraizado. Não, eu estou dizendo em todos os âmbitos. Sim. Políticos do mundo todo. Em todos os âmbitos. Então, eu acho que é meio traiçoeira as relações sociais virtuais. Mas não dá, José Erenilson, para considerar também um meio assim Sim. de coisa, de comunicação, Tem muita utilidade. Né? Tem muitas coisas que as redes sociais têm influências por bem. Sim. Não vou tirar essa coisa, não. Eu acho que é mais bem do que mal. Né? Senhor, Mas é que eu não lido muito com máquinas. com Tecnologia, tecnologias. para mim, eu não me aprimorei nisso. Eu não me aprimorei, tenho um pouco de medo de máquinas. O senhor ainda é do tempo da máquina de escrever, né? Entendeu? Agora, o senhor escreve muito à mão? Não, nunca mais. Não. Só escrevi a primeira vez. É mesmo? Só o primeiro livro. O senhor tem uma máquina de escrever ainda hoje? A última que eu tinha, deixei na roça. Se não tiver por lá num porão que tem lá, se perdeu. Tá na hora de readquirir uma aqui para Não, mas deixar em casa. escrever no computador é uma coisa maravilhosa. Direto no computador. O teclado do computador é uma coisa que me fascina. Olha aí, o senhor já está próximo das redes sociais, da tecnologia. Digamos que daqui a alguns dias podemos ver Erenilson aí nas redes sociais, divulgando seus trabalhos. Eu criei um blog, rapaz. Eu tenho um blog chamado Alguidar Cultural. Sim. Alguidar é aribé. É aqueles aribé de antigamente que as nossas mães botavam na mesa com frutas, com alho, com coisa. Sim, aribé. Quem é do Nordeste, quem é do Sertão, sabe que é um aribé. Então, esse nome é Alguidar Cultural. Eu entendi de fazer e eu publiquei até algumas coisas dele. É mesmo. E a gente encontra ele ativo ainda? Acho que sim. Procura isso. Vamos pesquisar na internet e divulgar para as pessoas também e correr atrás do Erenilson. Agora, vendo os títulos do seu livro aqui, eu vi um chamado Lavra Agônica. Sim, foi o meu último livro. Ele é o quê? Uma autobiografia? É uma... Não. Não, né? É a agonia de você escrever quando você não está com muita inspiração. O primeiro livro eu escrevia com uma gana, com uma vontade tão grande que para mim era um prazer enorme. Mas os últimos são muito difíceis, principalmente a poesia. Esse é um livro de poesias. De contos? Não, de poesia. Só poesias mesmo? Só poesia, a lavra agônica. Então, a lavra é o trabalho e a agonia de fazer aquele trabalho. Daí o nome Lavra Agônica. Você é um perfeccionista no sentido literário da coisa? Eu assim? gosto muito de um texto bem arrumado. Então, eu procuro sempre burilar bem, ou atualmente. No começo, não. A ideia me bastava mais. Mas hoje em dia, não. Eu já procuro fazer uma coisa mais burilada, embora... Desculpa. Nesse livro que eu estou escrevendo agora, eu estou usando, inclusive, vocabulário do tabaréu nordestino. Tabaréu nordestino. O tabaréu no sentido. Claro. O tabaréu era, por exemplo, minha avó, meu avô. O matuto. O matuto. Que é o que eu falei. O que eu falei que meus irmãos e nós contemporâneos lá falamos antes de saber português. No tempo de menino, depois foi corrigido com a literatura e tudo. Não há nada disso que, como é que se diz assim, de menosprezo. Claro. Mas que me dá um prazer enorme hoje em falar algumas palavras como era dito pela minha boca quando eu era menino. Então eu já estou jogando no texto. Tudo no texto, isso Estou aí. livre, estou livre nesse sentido. Eu me concedi essa liberdade. A gente tem aqui na região um grande escritor que é o Antônio Torres.
né? Membro da Academia Brasileira de Letras, né? O senhor tem lido muito ele? Eu li o livro que eu mais li de Antônio Torres, que eu mais gostei, foi Essa Terra. Essa Terra. Essa Terra. É um pouco... É o mais conhecido dele, não é? Talvez a obra dele mais conhecida. Mas eu li Um Táxi para Viena e outros livros dele que eu não lembro o nome agora. Das obras que o senhor já escreveu, dos novos livros publicados, qual é o livro que o senhor mais sente orgulho em ter escrevido? Rapaz, você me pegou, são todos filhos, né? São todos filhos, Mas o Atubadas é um livro com que me deu mais prazer em escrever. Prazer. Então, É esse que eu posso eleger Atubadas. Natubadas. Daí também vem um pouco ainda do amor por Nova Açores. Eu tenho amor por Nova Açores, só que as pessoas não entendem que eu estou do lado de cá, que eu tenho uma visão diferente do que eles têm lá. De algumas pessoas, não são todas, mas uma grande maioria, confesso que é uma grande maioria. Então essas pessoas estão nas esquinas prontas a criticar, a tirar farpas e tudo isso, e isso magoa. Sim. E a gente se ressente. Agora tem amigos lá também que gostam de mim, certo? E tudo mais. Procuram também? Sim, quando eu vou lá a gente se encontra e bate um papo, etc e tal. O senhor tem trocado ultimamente texto com o escritor Darlan Zur. Sim. Né? A diferença de idade é... A literatura nivela. Isso que eu ia perguntar. Não há diferença assim entre os textos. Como é que o senhor vê os textos dele? Como é que ele analisa os teus textos também? Os textos dele são, para mim, um pouco difíceis de entender. Porque ele usa algumas metáforas, né? Mas no geral são textos de muita vivacidade, textos diferentes, talvez um outro lado da literatura. Uma época diferente. Eu já disse a ele, inclusive, faça um conto do tempo que você era menino. Ele vai fazer um no canário, ele me garantiu que ia fazer de um canário que ele ganhou de presente e se soltou quando ele estava dando comida. Isso é inédito, é uma revelação inédita. Então eu disse a ele, tá aí, faça um texto, faça uma crônica sobre isso. Ele disse um dia, rapaz, estou pensando em faça das suas raízes, do seu tempo de menino. É isso. Mas ele é muito inteligente e, em geral, o que ele trabalha é muito bem feito. O Brasil nunca ganhou um prêmio Nobel de Literatura. Se o senhor tivesse que escolher um escritor para dar um prêmio de Nobel de Literatura, quem seria? No Brasil? Rapaz, tinha o Jorge Amado, hoje em dia eu não sei. Sim. Não inclua, independente de estar vivos ou não. O Jorge Amado levaria. Levaria um prêmio. Levaria. Porque ele fez muitas obras densas, muitas obras bem... Né? O Jorge Amado levaria, infelizmente ele... Não está mais entre nós. Não está mais e não levou, porque ele se candidatou várias vezes. Olha, quem apresenta para o Nobel é a academia de cada país, me parece que é isso. Há um certo preconceito nisso tudo aí? Com certeza. Talvez se ele fosse... Um europeu... Teria ganhado até o Graciliano Ramos, por exemplo, assim, teria ganhado? O Graciliano, não sei, mas o Zé Lins do Rego... Teria ganhado. Tem o Guimarães Rosa, mas tem um livro muito difícil de ler, que é o Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas. Mas eu ficaria entre José Lins do Rego e Jorge Amado, esses dois. O senhor está na minha frente aqui com a camisa falando da expedição Canudos. Sim. A obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, é um clássico. O senhor já leu, claro, óbvio, todo mundo já li. Que gosta de uma literatura boa. Se não leu, deve ler, que é um clássico, assim. É o maior livro da literatura brasileira? Não, de forma alguma. A obra de Euclides da Cunha foi a compilação de várias entrevistas, de várias correspondências que ele fez para um jornal do Rio de Janeiro. E
Eu não sei se foi Rio ou São Paulo, acho que foi São Paulo. É o estado de São Paulo, se não me engano. Estado de São Paulo. É. Então ele quando ele reuniu tudo, ele foi a compilação de várias entrevistas, quer dizer, não é um livro linear. E ele se contradiz em muita coisa. Ele, ao mesmo tempo que diz que uma frase épica dele, o nordestino é, ante tudo, um forte, na frente ele chama bandidos, negras do cabelo de corocotoco e tudo mais. Quem leu profundamente. É uma contradição em termos. Muita contradição, muita. Ariano Suassuna se recusou a dizer isso, deu uma risada quando Roberto Dávila, O entrevistador. entrevistou e disse, e Euclides da Cunha, Ariano Suassuna, acertou muito, mas errou muito também. E eu deixo isso muito aberto, eu digo isso num apêndice do meu livro Canudos Além dos Sertões, que eu tomo como uma forma de apoio o próprio livro Os Sertões e vários outros escritores que escreveram sobre Canudos. Então, não é a maior obra brasileira. Eu não sei qual é, que eu não conheço todas. Seria vulgar eu estar aqui apontando uma grande obra e deixando outras de lado, né? Com certeza. Esse é o escritor José Erenilson da Silva, falando um pouco da sua obra, também aqui dos grandes relatos sobre Canudos, ele que está aqui com a camisa sobre a expedição Canudos, e eu gostaria de tocar num assunto sobre a Pedra de Bendegó. O senhor conhece? Sim, sei da história. Bendegó. Está no Rio de Janeiro, no Museu Nacional, há 120 anos. O amigo aqui, quase xará, Carlos Silva, poeta, cantador aqui de Cipó, está encabeçando aí uma luta pelo retorno dessa pedra ao sertão baiano aí. O senhor tem uma opinião formada sobre isso? Eu tenho da seguinte forma. Primeiro, para alocar, eu sou a favor de trazer a pedra de Bendegó para aqui. Sou a favor. Sim. Mas ela está no museu no Rio de Janeiro, né? Exatamente. O difícil aqui que eu acho é o meio físico de alocar essa pedra, se vai haver disposição do governo de fazer uma proteção e isso é que eu acho mais difícil. São 5 toneladas, não é? 5 mil quilos, algo assim? Que ela pesa. Mas não é nem isso, eu quero dizer o espaço físico onde ela ficaria. Sim. Certo? E como é que se diz? Se poderia viabilizar um turismo para o fato de ela vir seria muito bom para a região e talvez justo, né? Exatamente, mas aí eu não tenho muita opinião formada sobre isso. Eu acho que devia vir, mas antes devia ter um espaço físico adequado, aberto com marketing, para não ficar esquecida ali. Também, tem isso também. Aliás, para encerrar aqui, 2 perguntinhas só. O que é que te inspira mais para escrever? E me fale um pouco do teu processo de criação também, como é que é, você precisa estar no canto aí, me fala um pouco dessas 2 coisas. Sim, a inspiração é uma coisa que você não domina. Eu tentei escrever um livro sobre Lampião e saiu um livro de poesia chamado Transfusão. Só que queria vir aquilo, então você não domina, né? Você não consegue guiar por um caminho. Não. Varia de estado de espírito, emocional, físico, vai de tudo. Quem não é escritor profissional, aquele que é encomendado pelas editoras, onde chove dinheiro também. Agora, o que eu sinto é o seguinte, quanto mais você escrever, mais você tem inspiração. Sim. Tem escritores, eu vi algumas técnicas de alguns escritores que têm que escrever pelo menos durante 2 horas diárias. Sério? Eu passo 2 anos sem uma máquina, um computador, né? Então isso aí dificulta. Mas a inspiração pode vir, por exemplo, de uma frase, uma escada para o céu.
Né? Pode vir de uma O senhor frase. sempre começa pelo título? Não. Não, né? O título é importante, porque daí já vai abrangendo, já vai se disseminando. Mas através de um título também o senhor pode criar ali um... Sim, através de um título muito bom. Mas normalmente o título vem depois. De acordo com o contexto ali. O título vem depois. Zé Nilson, eu gostaria de agradecer por me receber aqui, em conceder esse bate-papo. O programa Paiaiana Conectados teve a honra de entrevistar esse grande escritor, esse grande artista. E me fala um pouco aí o que é que a gente pode esperar nos próximos meses aí, seu? Talvez anos, mas eu pretendo concluir esse livro, né? Está sendo uma luta grande. Apesar de ser um texto muito simples, mas o simples é muito difícil hoje em dia. Você ser simples é muito difícil. São as coisas simples que valem mais. Exatamente. O que é que o senhor está lendo agora, no momento? Nem a Bíblia mesmo. Não. Estou parado, estou meio... Né? Mentalmente. Estou na rua, como diz assim. Zé Nilson, obrigado por me conceder essa entrevista. Eu gostaria que você desse uma saudação final aí para as pessoas que estão nos acompanhando, para quem também quer te ler. Deixa aí tua palavra final. Bom, eu desejo a todos os ouvintes da Conectados torcer para que todo mundo tenha comida na mesa, tenha trabalho e que tenha muito respeito uns pelos outros. Isso é muito importante. Obrigado, viu, Zé Nilson? Agradeço eu. A todos que estiveram acompanhando a gente até agora, o meu muito obrigado. Bom final de semana, não se esqueça, se beber, não dirija, se dirigir, não beba. A vida vale a pena. Boa leitura a todos. Você ouviu o programa Paiaiana Conectados. Programa Paiaiá do Sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil. Programa Paiaiá. Apresentação: Carlos Silvio.